Boa tarde, alunos do oitavo ano. Eu peço primeiramente desculpa pela aula que eu não coloquei na sexta-feira, né? Estava com um problema aqui de saúde e não deu de gravar à noite. Mas aí, durante essa semana, eu vou estar colocando aí, não sei se hoje, provavelmente não, mas em algum dia que tiver aula de matemática, eu vou colocar em dupla, certo? Vou duplicar ela. Vão ser duas aulas em um dia, beleza? Mas hoje eu quero corrigir com vocês a questão que eu tinha deixado para vocês responderem, questão 13 da página 66, onde dizia assim: Seu Pedro tem mania de escrever todos os números da sua conta bancária na forma de expressão algébrica. No final do mês, seu Pedro anotou o seguinte saldo: x ao quadrado mais 4x mais 260. Sabendo-se que, nesse dia, o valor de x era equivalente a R$ 100, qual era o saldo da conta bancária de seu Pedro nesse final do mês? Então, eu trouxe para cá esse exemplo que ele deu, certo? Ele disse que ele tem esse costume de escrever o seu saldo em forma de expressão algébrica, aqui é a expressão algébrica, x ao quadrado mais 4x mais 260, e ele deu um valor para o x. Ele disse que o x estava valendo R$ 100. Então eu trouxe o problema para cá para vocês verem como é que faz. Aí aqui nós temos x ao quadrado mais 4x mais 260, sabendo que x vale 100. Então, quando nós temos uma expressão algébrica, onde a variável, a incógnita, a letra, né, na expressão tem um valor já indicado, é muito simples de se fazer. A primeira coisa que temos que fazer é substituir essa variável, essa letra, pelo valor indicado. E o valor indicado aqui é 100. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu vou pegar onde tiver x, eu vou colocar no lugar o valor 100. Então, aqui vai ficar x ao quadrado, no caso vai ficar 100 ao quadrado, né? Mais 4. Lembrando que quando eu tenho um número perto de uma letra e não tem nenhum sinal perto desse número e a letra, não tem nenhum sinal entre o número e a letra, significa que esse número está multiplicando essa letra. Então, como a letra vale 100, vai ficar 4 vezes 100 mais 260. Tudo isso vai ser igual a... Agora aqui nós temos uma expressão, né? Tudo isso vai ser igual a essa expressão aqui, uma expressão numérica normal. Então essa expressão, como qualquer expressão, nós temos que seguir a ordem de resolução. E a ordem de resolução das expressões numéricas são, primeiro, potências e raízes, na ordem que for aparecendo, depois multiplicação e divisão, na ordem que for aparecendo, só depois é que são as adições e subtrações. Então nós temos que resolver primeiro isso aqui, ó, 100 ao quadrado. E 100 ao quadrado é igual a 10.000, certo? Para não confundir os passos, você pode muito bem só repetir todo o resto, tá? Isso é bom para que a gente não confunda. Resolva primeiro as operações que são indicadas para resolver primeiro. Porque se, por exemplo, aqui até daria de fazer essa multiplicação, mas aí já ia juntar com potência, se tivesse outra potência, outra raiz, poderia confundir, certo? Então aqui, resolvido essa potência, nós vamos para as multiplicações. Então tudo que não é multiplicação ou divisão, repete. Então repete aqui, 10.000 mais, aqui faz a multiplicação, 4 vezes 100, 400, né? Mais 260. Agora, ó, como tudo aqui é adição, você pode até fazer tudo de uma vez só. Fica 10.000 mais 400 dá 10.400. 10.400 mais 260 vão ser 10.600, 10.660, certo? Então, esse seria o valor da expressão, ou o saldo, né, da conta aí, dessa expressão que ele colocou, certo? Nós vamos ver aqui agora um pouco sobre expressões algébricas racionais. Qual é a diferença, né? É que nós está vendo as expressões algébricas aqui mais baseado na parte inteira. Agora nós vamos incluir no nosso conhecimento alguns tipos de expressões algébricas com números racionais. Lembrando que os números racionais,
são todos positivos, negativos, ou seja, a parte dos inteiros, a parte dos naturais. E acrescenta-se a esses conjunto ou a esse conjunto os números fracionários e decimais, certo? Então nós temos aqui a primeira coisa, ó. Diz-se que uma expressão algébrica é racional quando, em sua parte variável, aparecem somente operações racionais, isto é, aparecem apenas adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. As expressões algébricas racionais podem ser inteiras, quando a parte algébrica aparece só no numerador. Então, quando tem a parte algébrica. O que é a parte algébrica? A parte algébrica é a parte que contém a letra, certo? É onde vem a incógnita. Quando ela está só no numerador, ela é chamada de, ou é considerada de inteira, certo? E fracionária, quando há letras no denominador. Então, inteira, quando as letras estiverem só no numerador, e fracionária, quando a letra estiver no denominador, certo? Vou explicar aqui. Assim, temos sua classificação dependendo da parte variável, que vai classificar essas expressões algébricas inteiras ou fracionárias, são sua parte literal, certo? Ou variável, a parte que tem incógnita, a parte que tem a letra. Então, nós temos aqui um exemplo, 2x menos y, ela é uma expressão algébrica racional inteira, nem denominador ela possui, certo? A expressão 2x menos y terço, ou dividido para 3, ou sobre 3, como queiram ler, é a expressão algébrica racional inteira. Por quê? Apesar de ser uma fração, todas as letras estão no numerador, por isso que ela é inteira. 3ab ao quadrado x é uma expressão algébrica racional também inteira, pois nem possui denominador. Aí agora aqui nós temos 2ab ao quadrado menos 3b sobre 3y é uma expressão algébrica racional fracionária. Por que essa é fracionária? Porque tem uma letra no denominador, certo? Então, isso faz dela uma expressão fracionária. AB sobre 2c, expressão algébrica fracionária, pelo mesmo motivo. Nós temos o c, que é uma letra, uma variável, uma incógnita aqui no denominador. E A sobre B, uma expressão algébrica racional também fracionária. Na expressão algébrica fracionária, devemos estabelecer o que chamamos de condição de existência, que é CE, a fim de validar a expressão, ou seja, a fim de que ela represente um número real. Essa condição é estabelecida a partir do denominador, pois não existe a divisão por zero. Portanto, o denominador tem que necessariamente ser diferente de zero. Então, nós sabemos que não existe nenhum número que possa ser dividido para zero. Para acontecer uma divisão, tem que existir alguém para ser dividido, para quem ser dividido. Se não tiver esse alguém, não existe divisão, certo? Por isso que o zero não pode ser divisor, porque o zero representa esse nada, beleza? Então, ele não pode vir aqui no denominador. Então, todas as letras, a expressão algébrica formada no denominador tem que ser diferente de zero. Aí, assim temos, na expressão x sobre 2a menos 2, devemos ter a diferente de 1. Por que o a tem que ser diferente de 1? Supondo que esse a aqui fosse 1, tá? E resolvemos isso aqui como? Ia ficar 2 vezes 1 menos 2. Só essa parte de baixo que eu estou fazendo. 2 vezes 1 dá 2, menos 2. E 2 menos 2 é quanto? É 0. Então, aqui seria denominador 0. Então, isso aqui não existiria. Por quê? Porque não pode o zero ser denominador. O zero não pode ser divisor. E o denominador na fração representa o divisor, certo? Como nós não podemos ter um nada como divisor, por isso que esse A, se fosse 1, daria a expressão, o valor da expressão daria 0. Então, nesse caso, o A tem que ser diferente de 0. O A poderia ser 2, 3, 4, 5, qualquer outro número. Ele só não poderia ser 1, certo? Pois, se for igual a 1, o denominador será igual a 0. Então, por isso que o A tem que ser diferente de 1. Então, vai ser muito comum, nessas expressões, você ter essas letras com esse sinal de diferente a uma determinada quantidade, que é justamente para não acontecer de quando se resolver essa expressão aqui nos denominadores, o resultado ser igual a 0.
Aqui nós temos outro exemplo. Ó. Na expressão 5 sobre 3x mais 5 menos 2 sobre 4y menos 2, devemos ter x diferente de menos 3, de menos 5 terços e y diferente de 1 meio. Pois se x e y assumirem esses valores, a expressão não irá existir. Ou seja, se aqui fosse, se x fosse menos 5 terços, ia dar zero. Quer ver? Você passa aí para você ver. E também aqui, se o y fosse 1 meio, também quando nós fôssemos fazer essa resolução dessa expressão, ia dar zero. Aí ia ser uma expressão que não poderia ser dividida, pois o zero não pode assumir valor de divisor, certo? Ou lugar de divisor. Expressão algébrica irracional. Normalmente, quando estamos trabalhando o conjunto dos irracionais, normalmente nós vamos ter essas duas situações, raízes e potências, certo? Principalmente se elas forem algébricas. É uma das representações. Se você quer saber se uma determinada expressão algébrica ela é irracional, é começando a observar se ele tem essas duas propriedades aqui, se ela vem em forma de raiz ou se vem em forma de potência. É uma das formas já da gente conhecendo. Disse que uma expressão algébrica é irracional quando, na sua parte variável, aparecer extração de raiz, aí é o que eu acabei de falar, ou expoente fracionário. O que é um expoente fracionário? É quando no expoente de uma potência vier uma fração, certo? Como essa aqui, ó, 3a elevado a 2 terços. Então, nós temos uma fração no expoente. Ou seja, quando no radicando aparecer variável ou a variável ter expoente fracionário. Aí assim nós temos esses dois exemplos. Primeiro, 2 vezes raiz de A, com a expressão aqui mostrada pela radiciação. Isso torna essa expressão algébrica irracional. E aqui nós temos a parte da potenciação com expoente fracionário. São os dois casos que ele acabou de falar aqui para se reconhecer se uma expressão algébrica ela é irracional. Certo? Outra coisinha aqui, subtema. Termo literal ou algébrico, tá? Denomina-se termo literal ou algébrico todo produto de constantes e variáveis. Assim temos 8a² BC é termo algébrico em que A é parte constante, certo? Ou seja, uma parte que não vai mudar nesse 8. Não vai variar. Eu quero bem que vocês entendam essa nomenclatura aqui, que os números são a parte invariável e as letras são parte variável. Por isso também que os números são chamados de coeficientes numéricos, certo? E as letras parte literal ou variável. E se estivermos trabalhando equações, elas também são chamadas de incógnitas, possuindo um único termo. Então, ó, é termo algébrico em que 8 é a parte constante e A, B, C é parte variável, certo? A ao quadrado, B, C são parte variável. Por quê? Porque são as letras. Então, simplificando aqui, os números são as partes constantes, ou a parte que não varia, né? E as letras são a parte variável, que vai variar dependendo da situação, vai mudar, beleza? Aqui nós temos a outra expressão, 2ab mais 3a mais 3b² c, é uma expressão algébrica contendo dois termos algébricos. Então, nós temos aqui, ó, dois termos. O que é que separa termos? O que são termos na expressão algébrica? Os termos eles são separados por sinais de mais ou por sinal de menos. Tudo isso aqui, ó, é um termo apenas. E tudo isso aqui é o outro termo. Então, nós temos uma expressão algébrica aqui com dois termos, certo? Então, é assim que se classifica, certo? Aí eu gostaria de pedir para vocês, isso aqui não é cálculo, é só uma parte teórica, essa questão 16, que está só, classifique cada uma das seguintes expressões algébricas em irracionais, racional inteiro ou racional fracionário. Então, vocês vão classificar cada uma dessas opções aqui, de A até C, de A até E, e vai dizer qual dessas expressões é fracionária, qual é inteira, qual é irracional, qual é racional, certo?
Eu quero que vocês façam isso. Só essa questão 16 e na próxima a gente corrige e eu respondo algumas coisinhas aí na questão de cálculo mesmo. Beleza? Até a próxima.